Alô amigos, professor Alceu Totti. Hoje nós queremos treinar a escrita das fórmulas químicas. Normalmente a fórmula está pronta e você se deve ao trabalho de ler, saber o nome da fórmula escrita. Hoje queremos fazer o contrário. A leitura nós chamamos de notação. Qual é a notação? Como é que tu escreve but-un-ino? But-un-ino. Você vai seguir as regras todas ao contrário. Quando tem um carbono é met, 2 é et, 3 carbonos será próprio, 4 carbono é but, 5 é penta, etc. Pois bem, esse prefixo but está me indicando claramente a presença de 4 átomos de carbonos na sequência. É uma sequência de 4 átomos de carbono. Depois do prefixo vem a terminação. E a primeira parte da terminação vem do tipo da ligação. Se todas as ligações forem simples, será an. Se tiver uma dupla, ela leva a honra, é en. Se tiver uma tripla, será in. Pois é o nosso caso. O nosso composto vai ter uma tripla. Agora, aonde? Qual é o local? Qual é o local em que a tripla se encontra? Por isso que escrevemos o número na frente do acontecido. O 1 não tem nada a ver com o but. O 1 tem a ver com o hino. Hino significa tripla. 1. Qual é o 1? Ou da esquerda ou da direita? Quando você escreve, você é o dono da situação. Tu quer que esse seja o número 1? Então vai ser. Agora, quando a fórmula já está escrita, para você ler o nome, aí tu tem que numerar pela extremidade mais próxima do que é mais importante. Então, se a fórmula vier pronta, tu não tem escolha. Tu tem que seguir a proximidade da autoridade maior. Aqui somos donos da situação. E só para dar uma do contra, eu quero começar pela direita. Posso começar pela esquerda. Uma vez que eu estabeleço quem é a ponta, agora eu sou obrigado a obedecer dentro da minha escolha. Eu tenho na posição número 1 uma tripla ligação. Pronto. Então esse é o but, esse é o hino que está na posição número 1. Lembrando que aquilo o carbono é tetravalente. Para ser tetravalente, complete de H. Quantos Hs tu terás? A quantidade que falta para 4. Então, imaginem 3 átomos de hidrogênio entrando naquele primeiro carbono, fazendo sigmas com esse carbono que está aqui. Esse carbono tem 2 ligações, faltam-lhe 2. Ou eu coloco uma para baixo, outra para cima, ou posso representá-las as 2 juntas, ou em cima ou embaixo. Esse carbono já está completo, esse não está completo, então está KH. Esse H pode ser separado por traço ou encostadinho. Quero aproveitar para dizer que esta fórmula chamada de reta, porque está em linha reta, não obedecendo os ângulos que cada carbono tem de acordo com a hibridização, ela pode ser substituída por uma mais prática. Na qual só precisa saber com certeza quantos carbonos tu tens. 1, 2, 3, 4. Então tu terás 1, 2, 3, 4. A quantidade de carbonos serão ou esquinas ou terminações. E tu vai traduzir a tripla ligação por um triplo traço, que está na extremidade direita, na escolha que nós fizemos. Essa maneira muito mais prática, primeiro, mais correta inclusive, porque ao menos mostra ângulos. E ela é prática porque não precisa escrever o C e não precisa escrever o H. Só precisa respeitar a insaturação. Tá bom? Só para recordar aquela aula. Qual é o motivo? Qual é o ângulo efetivo que eu estou
Se eu perguntar qual é o valor desse ângulo, chamado de alfa, por exemplo, o ângulo, estou me referindo ao ângulo do carbono 2 para o carbono 4. Do carbono 2 para o carbono 4, o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Por quê? Porque esse carbono é o carbono do tipo sp3. Por que é sp3? Porque os 4 elétrons que ele tem estão fazendo 4 ligações sigmas. Se as 4 ligações são sigmas, os 4 elétrons estão nivelados. Então, cada vez que o ângulo, que o carbono faz simples ligações, todas simples ligações, o carbono é sp3. Então, nenhuma π sp3. Lembra do joguinho? Nenhuma π sp3. Se fizer uma π sp2. 109 graus para esse. Muito bem. E se eu perguntar qual é o valor efetivo desse ângulo? O ângulo entre o carbono 1 e o carbono 3 é um ângulo de 180 graus. Por que de 180 graus? Porque se trata de um carbono híbrido sp. E por que ele é híbrido sp? Porque ele estará fazendo duas ligações sigmas, a sigma para lá e a sigma para cá, e está fazendo duas ligações π. Quem faz duas ligações π é sp1. Ele estará então com 2 orbitais hibridizados e 2 orbitais não hibridizados. Aqueles 2 orbitais não hibridizados é que fazem as π. Lembra? Beleza. Bom, o ciclopropano. A notação, a escrita dessa molécula começa novamente pelo prefixo. Apesar da palavra ciclo na frente, tu vai ao ponto. O ponto são 3 átomos de carbono. Agora, respeito, calma aí. Alguém se pôs na frente do próprio. É a palavra ciclo. O que nos indica que os 3 carbonos estão de forma cíclica. E procuramos sempre dar uma forma geométrica. Quando for escrever 3 átomos de carbono em cadeia fechada, vou procurar fazer um triângulo isósceles, de lados perfeitamente iguais. Bom, então esse é o ciclo, porque tem cadeia fechada, próprio, porque tem 3, e ano, porque as ligações todas são simples. Então agora tu completa de H. Quantos Hs tem que ter? O suficiente para completar a tetravalência. Esse carbono que tem duas ligações feitas precisa mais 2 Hs. Ou tu os coloca um separado do outro, ou pode colocá-los juntos, que é uma forma mais abreviada. Mais abreviada, mas não tão abreviada quanto esta maneira, que se chama maneira de bastão. Esta é a forma de bastão. Por que bastão? Porque essa aresta do triângulo corresponde à ligação sigma entre o carbono sp3 e o carbono sp3, que eu nem escrevo. É uma forma simples e representa a mesma coisa. 2,3 dimetil-pent-2-eno. Vamos lá. Qual é o ponto? Qual é a chave da questão? A chave da questão não é o 2,3, não é o di, não é o metil, o ponto é o penta. A nomenclatura dos compostos orgânicos começa pelo princípio que é a quantidade de átomos. Se a escrita começa pela quantidade de átomos, a leitura começa pela quantidade de átomos. Tenho a noção que são 5. E não vejo a palavra ciclo para dizer que eles estejam em cadeia fechada. Então, vamos escrever 1, 2, 3, 4, 5. Aí estão os meus 5 átomos de carbono. Muito bem. O que o penta tem? O penta tem eno. Você ainda lembra quais são os reizinhos para a cadeia principal?
Quem é que é o mais importante que pode ter na molécula? O grupo que indica a função química. OH, C-O, não tem o reizão, Qual é o reizão menor? O rei. É a insaturação. Esse é o que tem o segundo grau de autoridade. Então, o penta vai ter um eno. Aonde que o eno vai estar? O eno vai estar na posição número 2. Então, eu vou ter que escolher qual é a posição 2. A posição 2 será esta, começando pela direita, ou a posição 2 será esta, começando pela esquerda? Não sou eu que estou fazendo? Então, eu faço como eu quero. Eu quero, dessa vez, que o carbono número 1 seja esse. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu escrevo a fórmula, a notação me permite escolher por onde começar. Diferentemente de que quando a fórmula já esteja escrita. Se ela já está escrita, eu tenho que seguir as prioridades. A cadeia principal é numerada pela extremidade mais próxima do que é mais importante. Bom, então eu sei que esta é a posição o carbono número 1, esse é o carbono número 2. O que significa esse 2? Esse 2 significa onde começa a dupla. Muito bem. Esse número 2 e esse número 3 são os locais. Então vamos deixar claro a aula passada. O composto tem 5 átomos de carbono. Tem um componente importante que se chama insaturação. E apresenta também um componente interessante que são os radicais. Muito bem. Quem determina a autoridade é a dupla. Então foi por ela que eu comecei e percebo que esse 2 quer dizer onde começa. O que significa isso? Significa que é do 2 para frente que se anda. Não é para trás, não. O 2 é onde ela começa. Se ela começa aqui, vem para cá e não para lá. O significado do 2 para a insaturação é onde ela começa, porque ela estaria entre o 2 e o 3. Como dissemos, a maneira mais correta seria eno 2, 3. Mas como nós somos preguiçosos, só falamos o número menor, passa a ser aonde ela começa e termina no seguinte. E se a dupla está entre o 2 e o 3, caracterizado por onde ela começou, os tais metis estão aonde? No 2 tem um metil é o CH3, e no 3 tem um metil, que é o CH3. Tá bom? O CH3 é o radical, que é o objetivo da próxima aula. O esqueleto do meu composto está perfeito. Ele tem, vamos conferir, ele tem 5 átomos de carbono, beleza? Ele tem dupla, beleza? Ele está com a dupla no local certo, começando no local certo, beleza? Ele tem metil, muito bem. Ele tem mais um metil, muito bem. Aonde que eles estão? No 2 e no 3. A química é fácil, garoto, a química é fácil. O problema é a sequência. Você tem, por enquanto, 494 vídeos. Dá uma olhada lá onde você tem dúvida. E procura, lá na sua dúvida, ver a aula anterior, a aula seguinte. Perca um pouquinho de tempo, mas fique feliz por você dominar um assunto. Bom, claro, faltam os Hs. Completando de Hs, quantos Hs faltam? Para 4 faltam 3. Para 4 não falta nada. Para 4 faltam 2. Para 4 faltam 3. Naturalmente, esse CH3 eu escolhi para baixo, mas ele podia ser para cima também. A forma de bastão que temos feito, como será? Você sabe que a cadeia principal tem 5 carbonos. Então você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5. Ô, Totti, não tem que obedecer o ângulo certo? Não, não é exato.
os ângulos são iguais. Dá um ângulo de quanto? Um ângulo de 120 graus, mais ou menos. Há ângulos maiores, de 180, e há ângulos menores, de 109. Nós fazemos um padrão em uma linha poligonal aberta. Esse zigue-zague chama-se linha poligonal aberta, que traduz o carbono. Aí sim, tu determinou e seja honrado. Mantenha a tua palavra. A tua palavra vale muito. Você disse que o da esquerda é o número 1. Continua sendo o número 1. Você disse que no composto tem uma dupla no carbono 2. Se tem uma dupla no carbono 2, põe a dupla no carbono 2. E você disse que na posição 2 e posição 3 tem metil. Na posição 2, põe um metil para cima e um metil para baixo. Só para ficar mais bonitinho. Claro, podiam ser ambos para baixo, ambos para cima ou um para cada lado. Esse é o teu composto. 2,3 dimetil pente 2N. Vai treinar?